Beleza, galera? Aqui é o professor Fredson, um prazer ter você aqui. A gente conseguiu aí, pelo menos, né, 2 grupos de WhatsApp, possivelmente em torno aí de 300 pessoas, tá? E eu fico muito feliz, tá, que você está aqui para a gente bater esse papo, tá? Que eu pretendo que não seja um papo tão extenso, porque a gente vai ter um outro momento para conversar sobre tudo isso que está acontecendo aqui, mas eu queria de alguma maneira, né, introduzir esse assunto. Amanhã eu vou estar produzindo um outro vídeo para vocês com mais detalhes sobre algumas situações, tá? Mas eu queria muito que você pudesse assistir esse vídeo até o final, que você pudesse ficar aqui até o finalzinho, porque assim, eu quero muito compartilhar para você um pouco da minha experiência. Eu tenho visto muita coisa na internet, no Google, no Instagram, no TikTok e principalmente no YouTube, de vídeos que algumas vezes é feito por pessoas que não têm experiência, que não trabalham na área, sabe, não se dedicaram tanto tempo assim dentro da biomedicina para poder falar de biomedicina, né? E ao contrário, eu tenho 22 anos de experiência dentro da biomedicina, não são 22 meses, não são, sabe, 22 dias. Eu acho que é uma experiência bem bacana e que ao longo desse tempo eu aprendi a desenvolver aquilo que eu considero o meu sucesso. Tá? Então, assim, sucesso dentro da biomedicina pode ser diferente, tá? Tudo bem para cada um de vocês. Tá? Talvez você que esteja me escutando achar que sucesso para você é uma coisa e o meu sucesso é outro, tá? Mas tá tudo bem, a gente vai até discutir um pouquinho sobre isso. Mas a ideia é que realmente, assim, sabe, colocar uma sementinha na tua cabeça que a gente pode fazer muito mais do que a gente está acostumado a fazer. E algumas vezes a gente escuta muito mais problemas do que soluções. Eu quero hoje trazer algumas soluções, algumas possibilidades que pode ser que não seja para todo mundo, tá? Mas para algumas pessoas pode ser que realmente seja, sabe, uma chave para você mudar um pouco a forma como você tem lidado com a sua profissão, beleza? Então fica aqui até o finalzinho e a gente vai conversando aí na sequência, beleza? Primeiro eu quero me apresentar, né, para você. Meu nome é Fredson Cerejo, eu sou formado em biomedicina na Unirio, tá? Me formei em 2000, né, portanto eu tenho 22 anos de formado, fiz mestrado, fiz doutorado na UFRJ, e depois disso eu fiquei desempregado. Olha só que doido, né? Publiquei artigos científicos, né? Consegui construir esse... Hoje até estava fazendo um videozinho, né? Mostrando o meu largo currículo, cheio de títulos, né? Meu filho, quando olha isso aqui, fala, pô, pai, pra que tanta coisa aí? Né? E assim, o que é essa trajetória, né? De você entrar numa faculdade cheio de sonhos, você entrar para fazer mestrado cheio de sonhos, fazer o doutorado cheio de sonhos, né? Porque o meu sonho era ser cientista. Porque quando eu escolhi a minha profissão lá no meu vestibular, na época, na UFRJ, se chamava curso Formação de Pesquisadores em Biociência. Eu li aquele negócio e falei, cara, meu sonho é fazer isso, né? Quero ser pesquisador, quero ser cientista. Entrei na faculdade, fui fazer iniciação científica em bioquímica, né? Fui para farmácia e depois acabei fazendo lá mestrado, doutorado. E eu termino, né? Cheguei a fazer mestrado até em engenharia biomédica, depois fiz em biofísica, né? Depois fui lá para fazer o doutorado. E aí você constrói um currículo, você publica artigos, né? E no final você acaba ficando desempregado. E foi uma situação barreira, alguns de vocês que já me conhecem aqui, eu sempre falo sobre isso, não por ser repetitivo, entenda? Mas por mostrar para vocês que a gente tem que buscar o nosso motivo para ação. Muitas das pessoas não têm motivação para construir o seu sucesso dentro da biomedicina, justamente porque ainda não se encontraram, ou não passaram necessidade suficiente para se encontrar, né? Mas assim, a minha história realmente foi muito complicada, né? Eu tive que sair do meu apartamento, fui morar em cima da casa da minha mãe com a minha esposa, que eu tinha acabado de casar, entendeu? E foi só perrengue, né? Eu tinha uma filha no meu primeiro casamento, pô, tive oficial de justiça na minha porta quando eu estava preso, porque não tinha dinheiro para pagar a pensão alimentícia, recebi cesta básica de igreja, cara, pô, situação vexatória. E até para a fila de emprego para ser motorista de ambulância eu fui. E quando eu cheguei lá com o meu currículo lá, o cara olhou e falou, amigo, esse negócio aqui não é para você não, tá? E eu acabei sendo dispensado. Não consegui dar aula em nenhuma universidade no Rio de Janeiro, até que eu falei, cara, lembra daquele negócio que você odeia lá na faculdade, chamado análises clínicas? Pois é, era eu. Eu entrava para fazer estágio numa porta, né? Assinava e saía por outra porta, copiei e colei o meu relatório de estágio e não sabia nada de análises clínicas. Só que a única oportunidade que eu tinha era passar em concurso público para análises clínicas. Sentei a bunda para estudar e passei. Porque o meu motivo para a ação era nunca mais passar por aquela situação ali. De ficar devendo cheque especial, de ficar, sabe, sendo humilhado por família, um monte de coisa. Então assim, cara, eu quis dar um basta nisso tudo. E a única forma era estudar para concurso, tá? E aí eu consegui passar para o concurso, fiquei, né, estou há 13 anos aí como concursado, e depois eu criei um curso preparatório, o Preparo Biomédico, que você acabou me conhecendo por conta das minhas postagens
sarcásticas algumas vezes, né, sobre biomedicina, sobre concurso público, sobre estudar, entre outras coisas mais. E aqui estou eu aqui falando sobre sucesso para você, sobre... Né, e aí eu pesquisei sobre sucesso, né? E olha, eu encontrei um cara chamado uma pirâmide de necessidade de Maslow, tá? Depois você pesquisa aí, em administração fala muito sobre isso. E assim, olha que interessante, né? A minha motivação era nunca mais passar necessidade, literalmente, necessidade fisiológica. Então o meu sucesso passando em concurso era exatamente isso aqui, ó, sobreviver, sabe? Porque eu poderia, sei lá, até tentar um suicídio, morrer, ficar deprimido. Cara, quanta gente passa por isso, e eu já recebi vários directs de pessoas que passaram por essas situações, e eu assim, por ter vivenciado isso, eu tive até preparo para conversar com essas pessoas. Mas foi complicado, não foi fácil, tá? Então assim, segurança para mim, fisiológica, né, de eu conseguir comer, beber, me vestir, cuidar da minha família, isso para mim foi o meu sucesso naquele momento. Para outras pessoas o sucesso pode ser família, amigos. Tem pessoas que, por exemplo, não tiveram uma boa criação, não tiveram pai, mãe, tio, sabe? Pessoas presentes, e elas têm um sucesso delas, algumas vezes depositado no casamento. Tá? E tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Porque aquela pessoa obteve o sucesso dela buscando aquilo ali. E para outras pessoas, cada pessoa, o sucesso ele vai ser diferente. Né? O sucesso está envolvido com esse processo de realização pessoal. A minha realização é diferente da sua. Eu hoje, talvez eu tenha uma realização pessoal de autoestima de estar compartilhando com você esse meu conhecimento. Mas você, em um dado momento, pode achar que o seu sucesso pode ser um pouquinho diferente. E, mais uma vez, eu recordo, né? Tá tudo bem, tá tudo legal, tá? Agora, o grande problema é a gente não entender qual é a nossa real necessidade das coisas. Por que a gente está aqui? Por que a gente fez biomedicina, né? Eu simplesmente escutei uma vez de um reitor de uma faculdade, eu conto sempre, né, em palestras quando eu dou, que falou o seguinte: biomedicina é um curso bom para vender. Ele tem um nome parecido com medicina. Né? E quando um cara que tem 16, 17, 18 anos quer fazer um vestibular, ele olha aquilo ali e fala, putz, não posso passar para medicina, vou fazer biomedicina. Né? E aí surge, né, um boom de vestibular. Né? A gente já viu várias universidades que uma concorrência muito grande, né? Muita gente entrando no vestibular para fazer biomedicina sem saber exatamente o que é esse curso, o que faz, o que sabe, como é que você come, como é que você vive. Né? Então, assim, eu acho que é basicamente isso que a gente tem que começar a se despertar. Por que você entrou na biomedicina, por que você está aqui, se você realmente quer continuar, se você quer desistir. Porque, assim, de alguma maneira, eu não desisti. Eu encontrei um caminho, tá? Talvez um caminho conhecido, mas existem caminhos ainda desconhecidos dentro da biomedicina. E olha, te digo que vai muito além do que só essas nossas 30 e poucas habilitações que as pessoas falam por aí. Olha, eu sei que qualquer palestra que você for assistir da biomedicina, sempre vai ter alguém elogiando, falando que a profissão do futuro é a melhor profissão que existe, porque tem muitas habilitações. Se você entra lá no site do Conselho, a gente vai ver mais de 30 habilitações, eu acho que atualmente, né? Mais de 30 aí. E aí as pessoas sempre trazem aquela frase, pô, mas aí, diz aí, qual é a melhor habilitação que a gente precisa fazer? Infelizmente, o currículo da nossa universidade ele é focado em análises clínicas. Nada mais do que isso. A gente vai ter 40, 50 disciplinas, 3.600 horas, cujo foco é laboratório, é análises clínicas. Eventualmente a gente vai ter algumas disciplinas, tipo biomedicina estética, imagem, né, acupuntura, entre outras, aí, que algumas vezes entram até como optativas e a gente nem faz, como é o meu caso, eu nem fiz saúde pública, só para você ter ideia. Tá? Então, assim, realmente, as pessoas passam uma imagem que essas habilitações elas são fantásticas, maravilhosas. Mas se você pega tudo aquilo ali e junta e tem um olhar um pouquinho mais focado, você vai visualizar que essas habilitações, todas elas são de análises clínicas. Ninguém vai se formar em uma determinada área, por exemplo, hematologia, genética, farmacologia. Tem muita gente que sonha e fala, eu vou fazer essa ou aquela habilitação. O que é sonho e aquilo que é concretização. Existe uma diferença muito grande. Eu entrei na faculdade para ser geneticista, pesquisador, e você vê o mercado de trabalho nem sempre vai absorver aquelas pessoas. Aliás, nem existe muita coisa no Brasil para algumas dessas habilitações aí que estão engatinhando ainda dentro desse cenário caótico que é fazer ciência no Brasil. Se vocês acompanham as reportagens que existem por aí, depois joga lá no Google, você vai ver que ciência no Brasil é algo que perdeu assim, milhões e milhões e milhões de verba do governo. Né? A gente tem uma descendente aí de verba horrorosa. Nós estamos com as nossas bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado
congelados há quase 10 anos. Tá? Então, assim, realmente é muito complicado. A gente aguarda que um dia exista um governo que se posicione e fala, sabe, de alguma maneira, milagrosamente, fale, opa, a partir de hoje o cientista vai ganhar 10, 20, 30 mil, sabe? E a gente sabe que nem isso pode nunca acontecer, né? Então a gente tem que entender que eu não posso depositar a minha esperança, a minha realização profissional nos outros, tá? E a gente vê muito isso dentro da biomedicina, infelizmente. A gente ainda tem uma discussão muito forte de que, assim, de alguma maneira a gente precisa ter, sabe, um piso salarial. Quantas e quantas vezes passa aquela listinha de link do Senado falando que você tem que votar para poder o biomédico ganhar 5, 10 mil reais por mês como piso, sabe? Pô, mas a enfermagem vai conseguir, o biomédico não, sabe? Aquelas inúmeras comparações que a gente algumas vezes acaba tendo por aí. Então, assim, é um perigo aquilo ali, da gente achar que eu vou ganhar bem apenas quando eu tiver um piso. A gente não pode pensar o resto da vida, no mínimo, a gente sempre tem que pensar o quanto máximo eu posso gerar a partir daquele meu conhecimento. Mas calma, eu sei que é difícil pensar nisso, porque na verdade a gente não é treinado para pensar nisso na faculdade. Aliás, as faculdades, as universidades, de maneira geral, quando foram criadas, era apenas para qualificar uma mão de obra para trabalhar numa fábrica. Né? Então essa foi e sempre será a ideia da universidade, né? Criar mão de obra para que, né, seja treinada para executar alguma coisa. Raras são as universidades, faculdades, né, áreas de ciência que fazem com que a pessoa se desperte e pense, né, o que ela vai fazer da vida. Mas a gente é mão de obra, não tem jeito, sabe? E esse também é um grande problema, né? Conforme mais a gente tem o crescimento da biomedicina e a sua não fundamentação da necessidade para o mercado de trabalho, a gente verifica que a gente está tendo muita abertura de universidade, vocês viram isso, né, nos últimos tempos aí, muita gente se formando e muita gente desempregada, sabe? Hoje, eu publiquei um artigo na revista Newslab, depois você pode pesquisar aí no Google, perfil do biomédico no Brasil, revista Newslab, bota meu nome lá, Fredson, lá vai aparecer o link lá. Hoje que eu já mostrava em 2018 que a gente tinha 30% de pessoas desempregadas. Hoje, eu acredito que a gente esteja virando talvez 40%. Eu não quero ser nem muito taxativo nisso não, tá? Mas olha só, no meu tempo, há 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade igual você, a discussão também era a mesma. A discussão era a empregabilidade, a discussão nos congressos era o que o biomédico ainda não era reconhecido pela sociedade, a discussão ainda era piso salarial. Nada mudou em 20 anos, nada, sabe? Que nada. Lógico, cresceu o percentual das pessoas. Eu publiquei também, tá? Publiquei na revista Newslab lá um outro artigo falando sobre o crescimento que a biomedicina teve, principalmente no concurso público, que a gente começou a ter mais entrada nos municípios. Mas eu já fiz esse levantamento pelo CNES, né? Essa semana mesmo eu publiquei falando sobre isso. Todo mundo tem que ser cadastrado no CNES, é obrigatório, tá? Independente se é na iniciativa privada ou pública, você tem que ter um cadastro nacional de estabelecimento de saúde. Se você é biomédico, você tem que estar cadastrado ali. Quem cadastra é a empresa onde você trabalha. Opa! Então só cadastra quem está empregado? Sim, só cadastra quem está empregado. Se você está desempregado, você não tem CNES. Por isso que quando a gente faz um levantamento do CNES pela quantidade de pessoas que estão, aparece 20 e poucos mil, 30 mil pessoas. Sabe? É muito pouco. E aí, né, a gente tem as nossas entidades falando que a gente hoje está se aproximando de 100 mil biomédicos. 100 mil biomédicos. Só que você vê no cadastro, as pessoas empregadas têm 29 mil pessoas, sabe? Então, assim, a gente vê que existe sim, talvez você esteja me escutando nesse momento e fala, Fredson, eu estou desempregado, sabe? Isso é muito, mas muito complicado. Mas, olha, te digo, há 20 anos atrás a discussão era a mesma. Salário era baixo e continua baixo, a gente não era reconhecido, totalmente desconhecido da sociedade, continua sendo. Pergunta para sua mãe, para sua prima, pergunta para uma pessoa no meio de uma praça, no meio da rua, o que um biomédico faz, e ainda a gente vai ter pessoas que desconhecem o que o biomédico faz. Isso é normal e é natural, e eu te digo que em mais 50 anos de biomedicina, pouca coisa mudou, tá? Então, assim, com certeza, a gente nos próximos 50 anos, que eu vou estar morto, você possivelmente também, tá? Daqui a 100 anos, talvez, né? A gente ainda vai ter uma biomedicina desconhecida. Não tem jeito. Sabe? A pessoa fala, mas a enfermagem, pô, a enfermagem, a medicina, a farmácia, pô, desembarcaram aqui com o Dom Pedro, né, na época da coroa, que veio para cá, de fugir de Portugal, sabe? Então, assim, não tem como uma pessoa falar que conhece a biomedicina que tem 50 anos e um farmacêutico que tem 500 anos, tá? Então, assim, o desconhecimento ainda vai perdurar durante muitos anos. Agora, essa oferta acentuada dessa quantidade de universidade que tem por aí, amigo, não tem jeito. O desemprego só vai tendenciar para mais ainda, sabe? Então, assim, trabalhar numa empresa privada que paga pouco, né, que você não é valorizado, que você é considerado como um técnico,
eu considero que não seja a melhor opção. Existem boas empresas que pagam bons salários? Sim, tá? Mas se você pesquisar no Google, você vai ver que a média do biomédico está na faixa de 2.500, 3.000 reais. Mas tem lugar pagando 4, 5 mil para o biomédico. Opa, maravilhoso, tá? Mais do que isso, são exceções, não são regras. Tá? Então a gente tem que pensar muito bem. Iniciativa privada é legal para trabalhar? É. Mas eu acho que você tem que aprender também a diversificar e trabalhar em outros lugares. Olha, uma das coisas que eu fiz, olha, isso aqui foi em 2008, eu estava namorando com a minha esposa, a gente fez um curso na Bovespa, não sei se dá para ver aqui, Bovespa, tá? E um cara lá falou o seguinte, olha só que interessante, era orçamento familiar, falava sobre dinheiro, falava sobre um monte de coisa lá. Ele falava o seguinte, para que você tenha uma boa estabilidade na sua vida, você precisa trabalhar para os outros, você precisa trabalhar para você precisa ser sócio de alguém, você pode e tem que aprender a alugar alguma coisa, e você tem que aprender a investir. Eram uns 5 ou 6 coisas lá que ele falou, isso impactou na minha mente, daqui a pouco vai fazer 20 anos que isso está gravado na minha mente aí. Deve ter esquecido alguma coisa, mas essas coisas impactaram. E isso, para mim, dentro da biomedicina, foi um negócio muito forte, sabe? Muito forte mesmo, porque assim, eu entendi que eu não podia ser só empregado da iniciativa privada, até porque eu tomei um pé na bunda e fiquei desempregado. Sabe? Então, assim, eu tinha que acordar para a vida e trabalhar em outro lugar. Só que trabalhar em outro lugar eu não conseguia, e a única oportunidade que eu tive foi passar em concurso público, mas eu continuava sendo empregado dos outros. Eu só troquei o patrão, né? O patrão antes era o seu João e passou a ser o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, né? Passou a ser, no meu caso, o prefeito. Entendeu? Então, assim, eu ainda continuava sendo empregado dos outros. Embora eu tenha aparecido na internet em 2017 falando para vocês que a grande solução era passar em concurso público, porque foi a minha solução. Sim, a minha solução para atingir o meu nível de satisfação, o meu nível de sucesso, de necessidades pessoais, fundamentais, né? Comer, beber, vestir, né? Então hoje, eu penso assim, passar em concurso público, ele paga, né? Pagando um bom salário mínimo, né? Um salário decente a nível municipal. Hoje você está recebendo uns 4, 5 mil a nível municipal, está muito bom, né? Lógico, existem prefeituras pagando 1.500, 2.000, 3.000 reais, mas existem também boas prefeituras. Inclusive, a gente já teve aluno do curso que passou para a prefeitura pagar 7 mil. Tá? Então, se você pensar hoje num bom salário a nível municipal, vamos botar em 5 mil, paga todas as suas despesas básicas. Aluguel, prestação de carro, de casa, de terreno, plano de saúde. Comida não está pagando muito mais, não. A comida aumentou, né, gente? Enfim, você consegue pagar algumas vezes a escola do seu filho, né, alguma coisa assim, várias coisas com esse salário, que é um salário que vem de um concurso público. Só que quando eu comecei a falar sobre concurso público, eu estava falando de concurso público, mas eu estava empreendendo lá no bastidor. Né? Eu estava falando para você, passa num concurso público, mas o que eu estava fazendo? Eu estava empreendendo. Tá? Então eu comecei a entender que, na verdade, nesse processo de abrir uma empresa, de ter o meu próprio negócio, eu estava lá atingindo aquele negócio que eu escutei lá na Bovespa, lá atrás. E eu achei isso muito importante compartilhar com vocês. Que talvez a solução para muita gente seja, sim, passar num concurso público, né? Tanto é que eu tenho um curso preparatório, né? E tem muita gente que tem sonho de passar em concurso público, mas também pode ser empreender, tá? E a gente tem que ser muito claro nessas duas balanças. Eu, particularmente, falo para você, olha, empresa privada, tenha cuidado. Uma hora você pode tomar uma rasteira. Você pode estar num cargo de gerente, você pode estar num ótimo cargo, 10 anos na empresa. Do dia para a noite você pode ser demitido. Então é isso que você tem que botar na cabeça, que essa tua instabilidade é real, tá? E o concurso, ele é estável? Sim, ele é estável, sabe? Eu posso faltar, mas eu vou ser descontado. Mas eu posso enrolar no serviço. E eu vou ser perseguido, as pessoas vão falar mal de mim, mas eu não vou ser demitido, entendeu? Funcionário público tem muito disso. De algumas vezes, ele, por conta da burocracia, ele não querer trabalhar de uma maneira tão efetiva. Então se torna também muito improdutivo, né? A máquina pública, ela é improdutiva, se você pensar por esse ângulo. Tá? Então, assim, ele é um emprego que te dá uma estabilidade, mas aí ele também traz para você me fugiu uma palavra aqui, mas é uma estagnação de querer algo e algumas vezes, né? Tem vezes que a pessoa quer muita coisa, vamos implementar isso, aquilo, outro, você tem vários funcionários, um departamento que algumas vezes te amorna. Então aquela pessoa que é muito imperativa, muito, sabe, cheia de ideias, muito empreendedora, ou intraempreendedora, né, que quer fazer 1000 projetos, algumas vezes ela é encarada de maneira ruim na iniciativa privada, porque ela pode querer roubar a vaga do supervisor, né? Então algumas vezes
é limado rápido. Se você for muito inteligente na iniciativa privada, o seu chefe pode ficar com medo de você, porque alguém pode escolher ele e não escolher o seu chefe, né? Então você também pode ser prejudicado. Na iniciativa, no serviço público, de alguma maneira você acaba ficando estagnado, você fica triste. Você tem um bom salário, mas você não progride. Tá? Embora exista progressão, tá, gente? Um monte de coisa, nível para ganhar mais, mas tem muito servidor público, assim, cansado, chateado. Entendeu? Porque é aquela pirâmide, né, do Maslow, mais uma vez. Ele consegue ter aquela base da pirâmide de boa sustentabilidade. O cara tem família, o cara casa, o cara viaja, o cara come, bebe, né? Mas algumas vezes ele não chega lá no topo. E aí ele fica frustrado, sabe? Então, assim, depende muito. Não é o concurso nível municipal, estadual, federal que vai fazer você ser mais ou menos feliz, tá? Infelizmente, dentro da biomedicina eu vejo muito disso em 5 anos no digital aí. Muita gente falando o seguinte: Fredson, putz, eu quero passar no concurso da Anvisa, do Inmetro, do INPI, da Fiocruz, da Polícia Federal. As pessoas só querem passar no melhor concurso público, mas elas não são capazes, algumas vezes, de estudar para passar no concurso mais basicão. Olha que doido, né? Eu quero ganhar 10, 15, 20 mil, mas eu não consigo nem ganhar 2 mil numa prefeitura porque eu não consigo passar. Então é um despertar que as pessoas têm que ter. As pessoas ainda não encontraram o seu motivo para entrar em ação, sabe? Então, algumas vezes a pessoa está com uma estabilidade, está em casa, tem marido, pai, tio, periquito, alguém sustentando aquela pessoa, que esse balançar da biomedicina está sendo escorada, sabe? E aquela pessoa, algumas vezes, ela fala, deixa pra lá. Aí você fala, pô, tem um curso, a pessoa ainda não tem dinheiro, mas tá com um iPhone e viajou, tá no feed da pessoa, né? Entendeu? Então, se algumas vezes a pessoa fala, mas eu não quero, por quê? Porque ela não encontrou o motivo para ação. No momento que o calo aperta, né, não tem um ditado desse, a pessoa começa a se mexer. Agora, enquanto isso não aperta, é muito difícil, tá? Então, assim, é importante entender que algumas vezes a gente começa a empreender por necessidade. Então, eu, quando comecei a empreender, foi muito disso também. Embora eu tivesse um nível, né, municipal, estava pagando, mas eu perdi uma dobra. E aí baixou meu salário. Meu filho estava na escola, comecei a dar aula numa faculdade, a faculdade parou de pagar. E aí eu entrei naquele rebuliço e falei, cara, vai acontecer como aconteceu lá na Gama Filho, lá atrás, onde eu fui mandado embora da faculdade que eu estava dando aula, do nada que a faculdade faliu. Eu falei, cara, né, tem uma outra faculdade aqui que é o BM, que estava numa situação de falência e acabou, hoje está em negociação com outra universidade para comprar. E ficou devendo 3 meses de salário. Eu falei, cara, como é que posso? Né? Eu ser, em 2017, concursado, mestrado, doutorado e passando necessidade ainda. E aí, na época, o meu filho acabou indo estudar na prefeitura aqui, de uma outra cidade, né, do lado aqui, e a escola entrou em obra e ele foi estudado num container. Eu já mostrei essa foto aí para algumas pessoas. E o quanto que isso, para mim, foi assim, a gota d'água, mais uma vez, o meu motivo para ação. Se eu não me engano, eu tirei uma foto em julho, alguma coisa assim, em setembro eu iniciei o preparo biomédico. Em 2, 3 meses eu iniciei um curso preparatório, que eu nem sabia o que era um curso preparatório, porque eu nunca tinha comprado um curso, e eu comprei um curso da OAB, né, para fazer de direito, para poder aprender o que os caras falavam lá, de como é que era o comportamento de um curso preparatório, e acabou eu entendendo como é que era a dinâmica, comecei a estudar sobre planejamento de estudo, organização, comecei a dar um monte de dica, e ainda não era tanta aula de conhecimentos gerais específicos, né, era muito mais organização e técnica de estudo. E só depois é que eu comecei a implementar, e o curso foi crescendo e acabou agregando outros professores para que eles pudessem dar aula, e hoje a gente tem um formato que a gente tem, né, uma série de pessoas aprovadas aí. Tá? Então, assim, a gente tem que entender exatamente essa dinâmica, sabe? Concurso público vale a pena sim, mas você tem que encontrar o seu motivo de ação para começar a estudar, sabe? Então é fundamental você começar a fazer isso. Tá? Empreender é possível dentro da biomedicina, sim, mas a gente não pode pensar que a biomedicina é só análises clínicas. Existem áreas da biomedicina que você pode empreender, com certeza, mas ainda estão engatinhando. Talvez a única coisa que teve assim, um boom nos últimos 10 anos, e a gente viu muita gente ganhando dinheiro, foi a área da estética. Eu fui uma pessoa totalmente contra, porque eu falei, cara, eu não vou virar esteticista, isso é um absurdo, como é que pode, né? Fiz várias postagens, publicações, falei mal do negócio e tal. E depois eu comecei a entender que, na verdade, era uma grande possibilidade, era uma grande mudança, era uma grande coisa que estava vindo para a biomedicina, e só depois de muito tempo eu pude entender isso. Sabe? Então, assim, talvez eu me desculpe comigo mesmo, com alguma pessoa que algum momento escutou falando mal da estética, mas eu não tinha a percepção. E errar é normal, errar é humano. E eu errei naquele ponto. Porque eu não via com uma cabeça de cientista o que ia fazer estética, sabe? Massagem, não sei o que, sabe? Não tinha noção, até porque eu sou homem, não tenho muita noção dessas coisas. E aí eu comecei a estudar, abrir um blog, né? Que muita gente depois
entendeu, por conta das minhas motivações na área da estética, abri um blog que hoje tem mais de 100 mil visualizações, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito bacana, muito legal. E, assim, hoje eu estou fazendo pós-graduação depois de quase 10 anos de biomedicina estética. Porque depois que eu virei coordenador do curso de biomedicina na Estácio, 80%, 90% do egresso, né, o aluno que entra, ele está interessado na estética. E eu não sabia falar sobre estética. E aí eu comecei a me aprimorar e voltar a estudar e entender que dentro da estética tem muito de ciência, tem muito de tecnologia, tem muito artigo científico e você pode realmente aprender muita coisa e ganhar dinheiro empreendendo nessa área aí. Ah, mas eu não gosto de empreender na área de estética. Eu também não gostava de empreender. Para mim, enquanto professor, mestre, doutor, né, putz, a única coisa que eu sabia era dar aula. E eu passei a empreender na área da educação, sabe? Então, assim, você tem que entender qual é a sua expertise. Ah, Fred, mas eu não tenho expertise em nada. Então você vai ter que se desenvolver. Assim como eu, em algum momento, eu comprei um curso e decodifiquei ele para dentro da biomedicina. Cara, tem que entender disso. Hoje mesmo minha esposa está conversando comigo que ela fez direito e ela estava estudando um curso, né, esses online da Harvard lá, falando sobre programação, porque tem um curso da Harvard, programação para advogados. E ela foi lá, por curiosa, olhar aquele negócio lá, sabe? Então, assim, cara, o que tem de novidade fora da biomedicina, sabe? Você tem que botar isso na cabeça. Existe sim a necessidade de você fazer esse investimento, porque senão você vai empacar. Você não vai caminhar, você não vai para frente, porque simplesmente você acha que vai vir daquelas habilitações o futuro, sabe? O futuro vai chegar porque alguém vai falar para você uma habilitação mágica e você vai entrar ali e vai ganhar muito dinheiro com aquilo ali, sabe? Você está esperando que alguém lá fora reconheça a biomedicina, que o conselho faça isso, que o sindicato faça aquilo, que a universidade faça aquilo, que os prefeitos te valorizem. Cara, se valorize. É você que tem que se valorizar. E a gente se valoriza comprando conhecimento, comprando informação. Não tem jeito. Como é que eu vou ter uma casa melhor? Eu comprando coisas melhores para ela, né? Se eu tenho uma casa que tem um piso de, sei lá, sinteco, taco, né? Com as madeirinhas feiosas lá da década de 70, o que eu faço com a casa? Eu boto um piso, né? Eu boto aquele piso bonitão e tal. Se eu tenho uma janela feiosa, eu compro um blindex. Se eu tenho, né, uma porta esquisita, eu vou lá e compro uma super mega porta. E assim, no final, eu vou conseguir ter que a minha casa, na hora que eu for vender, ela vai valer mais, porque os itens dentro da casa, né? Eu posso ter um banheiro com um chuveiro com a cortininha, né? Quem já morou em casa tem um chuveiro com cortininha assim. Eu posso botar um blindex, eu posso botar uma banheira de hidromassagem dentro do... Sabe? Então aquela casa que custava 100 mil, 200 mil, com os itens que eu adicionei nela, ela vai passar a valer mais. Quantos itens você tem adicionado na sua profissão? Tem muita gente que não está investindo zero, sabe? Zero, 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 porque ela acha que com a faculdade, só com a faculdade, ela precisaria já estar ganhando 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Putz, acorda, filho. Não é assim. Você se valoriza adquirindo mais conhecimento. Você se valoriza gastando dinheiro. Ah, Fernando, não tem dinheiro. Então façam cursos gratuitos. Tem um monte no Endeavor, na Sebrae, os sites do governo. Tem um monte de lugar com cursos gratuitos para você se valorizar. Se você criar, tem uma porrada de coisa. Eu fiz quase todos os cursos do Sebrae, por isso que eu comecei a abrir a cabeça para o empreendedorismo. Então eu acho que é dentro dessa perspectiva que você tem que começar a entender. Fred, mas eu não sei empreender. Você vai começar com um curso gratuito. Ah, Fred, eu não sei passar em concurso público. Vai começar a ver vídeo no YouTube. Ah, Fred, eu não sei fazer tal coisa. Vai aprender em algum lugar. Agora, o que não dá é para você ficar o tempo todo numa rede social, vendo TikTok, vendo Reels, sabe, perdendo seu tempo com coisas inúteis. E você perde tempo. Tem vezes que eu boto qualquer coisinha lá no Stories, a pessoa tá ali, sabe? Então, assim, algumas vezes a pessoa quer conversar comigo, quer mandar um direct, quer tirar uma dúvida, tá? Beleza, é aquele momento importante? É importante aquele momento para a pessoa, sim. Mas a pessoa pode simplesmente se perder passando o dia todo numa rede social, sabe? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Eu preciso me valorizar, não preciso que ninguém outra pessoa tenha que me valorizar, não. Eu tenho que adquirir conhecimento, eu tenho que comprar coisas para melhorar a minha casinha, sabe? Eu tenho que comprar, fazer os meus upgrades, sabe? Eu saí básico da faculdade, então preciso de um upgrade, nem que seja um upgrade gratuito. Sabe? Eu, quando entrei no serviço público, eu fui indicado para fazer 3 especializações. Gestão pública municipal, gestão de saúde pública e educação permanente. Essas duas na UF e, por último, no Sírio-Libanês para Educação e Saúde. Cara, tem um monte de pós-graduação gratuita pelo governo. Cara, se inscreve. Eu acabei de fazer uma, agora não consegui terminar, que é o Ser Gestor SUS, que era para secretário de saúde e tal, um monte de coisa, então tem uma capacitação para gestão. Cara, tem muita coisa gratuita por aí, só que você tem que fazer. Eu fiz as coisas gratuitas
nessa última do Cyril Ibanez foi que me abriu a cabeça para empreender. Fiz em 2014. O meu projeto de pesquisa era a implementação de uma plataforma de ensino à distância para capacitação de servidor público. No final isso virou um livro, entendeu? E foi bacana pra caramba, sabe? Só que eu não consegui implementar aquilo ali no setor público. E eu fui no Sebrae para tentar transformar aquilo e foi a minha primeira plataforma que eu criei, entendeu? E não foi essa foi a EAD Saúde, que foi uma plataforma que eu ficava no bastidor para comercializar cursos, entendeu? Dos outros, não era nem meu, sabe? Então, assim, eu acho que essa é a grande sacada, o grande momento que você tem que adquirir conhecimento para poder você melhorar de vida. Se você não fizer isso, seja gratuito, seja pagando, você vai estar fadado a um insucesso. E não é fazendo uma outra faculdade que você vai conseguir realmente ter o seu lugar ao sol. Algumas vezes você vai repetir ações. Eu vou fazer farmácia, eu vou fazer enfermagem, eu vou fazer técnico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Talvez não é esse o melhor caminho. Se você não entender o que você precisa ser mobilizado aqui para frente para você se valorizar. A biomedicina é desvalorizada. Não, é porque você não está se valorizando. É que você não está implementando em você os upgrades que as universidades, que os coisas têm. Eu falei, mas não tenho dinheiro. E aí tá o grande segredo do negócio. Eu quero te mostrar como empreender. Eu quero que você aprenda a empreender comigo. Eu estou te chamando para que você seja o meu sócio. E no vídeo de amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso. De como é que a gente empreende no digital, como é que você pode ser o meu sócio. Eu quero que você comercialize junto comigo produtos digitais. Algumas vezes você tem especialização, mestrado, doutorado, e você está parado esperando uma vaga numa faculdade. Não, vem trabalhar comigo, a gente pode produzir um curso. Fred, mas eu sou aluno de graduação, não sei nada. Você pode aprender a vender. Qualquer pessoa pode ter a habilidade de conversar, falar e revender. Você pode revender online algumas coisas. Fazer biomedicina para empreender fisicamente é caro. É caro. Abrir um laboratório de análise é caro. Abrir uma clínica estética é caro. Mas vender conhecimento? Não é não. Uma câmera, um microfone do próprio, notebook, uma iluminaçãozinha, se não gravar de frente para a janela de manhã cedo, um software instalado aqui, pronto. Está pronto um curso e você pode vender. E você pode vender e revender o curso dos outros. Tem muita gente na internet falando sobre isso. Beleza? Então, quero que amanhã você conheça um pouquinho mais desse universo que é comercialização de cursos, empreender no digital. Quero te mostrar como que empreende, eu quero que você seja o meu sócio. Tudo aquilo que você vender, a gente vai rachar meio a meio, eu e você. Que tal? Olha, pode ser um grande desafio para você, beleza? Porque a gente tem que sair dessa zona de conforto que a gente está dentro da biomedicina. A gente tem que sair dessa situação de só reclamar. Eu parei de reclamar, eu falei, nunca mais vou reclamar, eu quero buscar soluções. Estou te entregando uma solução, vem ser meu sócio. Olha só, estou te entregando uma solução, vem ser meu sócio. Fred, não imagino como seja isso, por isso, quero que você assista o próximo vídeo que vai ser lançado, para que você realmente entenda como é que funciona isso, tá? E a partir dali, a gente vai ter toda a ideia do que é legal e o que não é legal dentro da internet, o que você pode fazer. Beleza? Então, é isso.